tarde. Boa tarde. É com muita satisfação que nós, alunos do terceiro MV5, daremos início à Semana do Modernismo. Bom, o modernismo ele foi um movimento literário e artístico do século XX, cujo objetivo era o rompimento com o tradicionalismo, que era o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica, a libertação estética, a experimentação constante e, principalmente, a independência cultural do país. Apesar da força do movimento literário modernista, a base desse movimento se encontra nas artes plásticas, com destaque para pintura, dança, música e poesia. Este movimento possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922 na cidade de São Paulo, devido ao centenário da independência. No entanto, devemos lembrar que o modernismo já se mostrava presente muito antes do movimento de 1922. As primeiras mudanças na cultura brasileira que tenderam para o modernismo datam de 1913, o pré-modernismo de 1902 a 1922, quais destacam literariamente Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Nesse período, ainda podemos notar certa influência do movimento anteriores, com o realismo, parnasianismo e simbolismo. A partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, tem início o que chamamos de primeira fase do modernismo, ou fase heróica, que durou de 1922 a 1930. Essa fase caracterizou-se por um maior compromisso dos artistas com a renovação estética, que se beneficiava pelas estreitas relações com as vanguardas europeias, que era o cubismo, o futurismo, o surrealismo, entre outras. Teve como característica também a liberdade formal, que era a utilização do verso simples, e a valorização do cotidiano. Este período caracteriza-se também pela formação de grupos do movimento modernista, que é Pau Brasil, o Antropófago, Verde e Amarelo, o Grupo de Porto Alegre e o Grupo Modernista Regionalista de Recife. Na década de 30, temos o início do período conhecido como Segunda Fase do Modernismo, ou de consolidação, de 1930 a 1945, que é caracterizado pelo predomínio da prosa de ficção. Temos ainda a terceira fase do modernismo, de 1945 até 1960. Alguns estudiosos consideram a fase de 1945 até os dias atuais, até os dias de hoje, como pós-modernista. No entanto, tratam como terceira fase do modernismo o período compreendido entre 1945 e 1960 e como tendências contemporâneas o período de 1960 até os dias de hoje. Nessa terceira fase, a prosa dá sequência a três tendências observadas no período anterior, que era a prosa urbana, a prosa intimista e prosa regionalista, com uma certa renovação formal. Na poesia, por exemplo, temos a permanência de poetas da fase anterior, que se encontram em constante renovação, e a criação de um grupo de escritores que se autodenominam Geração de 45, e que buscam uma poesia mais equilibrada e séria, sendo chamados de neoparnasianos. Apresentaremos para vocês, a seguir, um movimento modernista em representação pelos alunos e alunas do terceiro MV5, que irão demonstrar a força do modernismo através da dança, como poesia no cabaré, country e salsa. Na música, com a representação de vários cantores modernistas que se expressavam pelo seu dom, pela sua voz, mesmo sendo censurados pela ditadura da época. E na poesia, como uma manifestação consciente da modernidade, mesmo no tempo mesmo no tempo e no espaço. Com vocês, terceiro MV5. Obrigada.